Está no ar o programa Segurança do Trabalho na TV, trazendo informações e dicas sobre prevenção de acidentes de trabalho e do adoecimento ocupacional. Todos os sábados às 10h30 da manhã, aqui pelo canal da TV Câmara 39.1 e na NET Canal 23. Em outros estados, você acompanha pelo canal do YouTube Segurança do Trabalho na TV. Siga nosso Instagram, @SST na TV. E o nosso convidado de hoje, ele é técnico em segurança do trabalho, bombeiro civil, consultor técnico e professor. Estamos falando de Rubens Constantino de Lima. Seja bem-vindo, Rubens, ao nosso programa Segurança do Trabalho na TV. E um programa pioneiro no Brasil, trazendo informações para todos os telespectadores. Valdo, venho agradecer aqui a oportunidade, de estar nesse programa, parabenizá-lo também, por esse programa que eu sei que é de muita luta, muita batalha para conquistar esse espaço para a área de segurança do trabalho, não é isso? E bastante importante para que o trabalhador, quem está em casa, tenha dicas de prevenção, de acidente de trabalho e também do combate ao incêndio. Falando nisso, o nosso tema de hoje, a gente vai falar como é que faz para um técnico de segurança para realizar essa consultoria, esse trabalho do dia a dia na prevenção do combate ao incêndio. Nivaldo, dentro das atribuições do técnico de segurança do trabalho, ele tem justamente essa missão de também garantir a prevenção e o combate a princípios de incêndio dentro das empresas. E isso gera todo um aparato que você tem que manter, tanto em ordem administrativa como operacional, nós temos que ter essa parte. E tudo se começa a partir dos projetos, porque toda empresa ela tem que ter o seu projeto de prevenção e combate a incêndio. E esse projeto deve ser elaborado por um engenheiro e ter à disposição da empresa. A partir desse momento, ao ser elaborado, a empresa tem ali a base onde ela vai colocar todos os seus equipamentos de prevenção e combate a incêndio. Esse projeto ele tem que ser levado ao Corpo de Bombeiro da Paraíba, aqui no nosso estado. Para quê? Para que ele seja avaliado e de acordo com todas as normas, a NR23, as NBR e os processos do Corpo de Bombeiro de cada estado, aqui no caso o nosso, ele seja avaliado e seja aprovado esse projeto. A gente está falando ainda do projeto. A partir daí, o técnico de segurança, com o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiro, aí vem a segunda etapa. Essa segunda etapa é a execução desse projeto, aonde todo o projeto, você vai pegar toda a planta, se tem extintor, se tem hidrantes, se tem luminárias de emergência, se tem placas de sinalização, se tem casas de bomba, se tem, o que mais que eu posso, rotas de fuga, ponto de encontro, tudo que está nesse projeto, ele tem que ser executado idêntico ao que está no projeto. Então, execução, o técnico de segurança vai acompanhar essa execução para ver se os equipamentos estão sendo colocados nos locais devidamente que estão no projeto. A partir daí, ele tem a terceira etapa. O que seria essa terceira etapa? Essa terceira etapa vem a parte que já fez o projeto, já fez execução e agora vem a vistoria final do Corpo de Bombeiro. É o documento que a gente chama de AVCB. Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiro. E esse documento você tem que solicitar uma vistoria novamente ao Corpo de Bombeiro. Ele vai visitar a sua empresa e nessa visita à empresa ele vai constatar se realmente os extintores foram colocados nos locais onde foi aprovado no projeto, os hidrantes se estão nos locais, se estão funcionando também, o alarme de emergência, se está funcionando ou não, as luminárias de emergência, se em caso de emergência estão sinalizando as rotas de fuga. Então é toda uma avaliação e a partir daí ele vai aprovar e vai liberar esse documento chamado de AVCB. Aí, a partir desse momento, os técnicos de segurança têm que fazer a manutenção do sistema. O que seria essa manutenção do sistema? Manter
tudo em funcionamento. Começando, casa de bomba, reserva de incêndio. Toda empresa tem que ter uma reserva de incêndio, né? E essa casa de bomba vai ser o quê? Vai ser o que vai dar pressão à água lá no hidrante. Então ele vai ter que fazer o quê? Mensalmente ou periodicamente aí, determinar um período e fazer os testes nesse equipamento, nos hidrantes. As luminárias, periodicamente também ele tem que ter uma rotina, fazer um checklist para verificar se as luminárias estão funcionando, se tem alguma que apresentou um defeito, se tem alguma que precisa substituir. O alarme de emergência na empresa, também periodicamente ele tem que fazer esse monitoramento, esse acompanhamento, para quê? Para que mantenha todo esse sistema, não é, atualizado e em funcionamento. Então ele vem fazendo, não é, acompanhamento periódico. E nós sabemos que um técnico de segurança, ele também não vai conseguir, dentre todas as suas atividades, fazer todo esse acompanhamento. Então aí vem a parte de gestão do técnico de segurança, onde ele vai fazer, ele não consegue fazer tudo, mas ele precisa o quê? Fazer essa gestão e acontecer, fazer com que isso aconteça. E para isso, ele tem aí equipes que podem lhe ajudar. Exemplo, brigada de incêndio é uma que pode estar fazendo, né, desde que ele, né, oriente corretamente a cada brigadista como se fazer, periodicidade, elabora um checklist para que esse brigadista também tenha uma facilidade em fazer. A CIPA, por outro lado, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, também é outra que pode estar contribuindo nas inspeções desses equipamentos. Então, assim, existe todo um contexto onde o técnico de segurança, na gestão, ele tem que administrar todo esse sistema e mantê-lo em funcionamento. Além disso, aí vem também aquela questão de, quando ele tem a necessidade, pelo menos uma vez por ano, realizar simulados de emergência, aonde nós vamos testar o sistema. Então, não só ele vai manter, mas ele também vai testar esse sistema. De que forma ele vai testar? Simulando, não é, um princípio de incêndio, um acidente, não é, um derramamento ou vazamento de produto químico. E nessas condições, ele vai avaliar a necessidade, né, da população, o quanto os trabalhadores estão preparados para um princípio de incêndio, para um derramamento ou vazamento de produto químico, entre outros. E aí ele vai fazer o quê? Um simulado, tentar buscar mais próximo do real, né, essa condição, e avaliar como a brigada está atendendo, a resposta, tempo de evacuação dessa equipe, né? E, além do mais, as reações dos trabalhadores, que podem ser diversas, né? E as dificuldades que ele encontrou nesse simulado. Aí ele vai fazer toda uma avaliação e vai buscar a melhoria a esse sistema, onde ele vai estar analisando todas as falhas que houveram no simulado, se houve alguma necessidade de atenção às pessoas portadoras de necessidades especiais, se tem, não é, uma acessibilidade para que Isso elas mesmo. saiam, né, corretamente e seguras do ambiente da empresa. Então ele está fazendo toda essa avaliação e ali fazendo um relatório para que possa corrigir, não é, essas falhas envolvidas no simulado. Ok, Rubens. Estamos conversando com Rubens Constantino de Lima, ele é técnico de segurança do trabalho, também bombeiro civil, sobre o combate ao incêndio. Rubens, a sociedade ela está preparada para o combate a um sinistro, questão de incêndio? Olha, Nivaldo, se nós avaliarmos, não. Hoje, infelizmente, a sociedade ainda é muito carente de informações sobre prevenção e combate a incêndio. E a gente pode ter como exemplo a desobrigação que teve dos extintores em veículos, né? Por quê? Por qual motivo? Porque a sociedade ela não estava preparada para usar aquele equipamento.
tinha nos veículos, né? E hoje a gente Mas uma boa parte mantém, é dos condutores, né? Exatamente, e ainda não tinha esse conhecimento na forma de utilizá-lo. Então, esse é um ponto que a gente dá como exemplo que a sociedade ela não está preparada. Dentro das empresas, o que é que acontece? A NR23 ela fala que a empresa deve, né, orientar, instruir os trabalhadores ao uso dos extintores. Então, dentro da sua empresa, você vai ter que orientá-los a usá-lo. Não só a equipe de brigada, mas todos os trabalhadores deveriam ter conhecimento, porque a gente já fala, o combate ao incêndio, o bombeiro vem fazer, mas o princípio é aquela pessoa que está mais próxima, seja ele um técnico de segurança, seja ele um brigadista, ou seja ele um trabalhador ou uma pessoa da sociedade. É aquela pessoa que encontrou o incêndio lá, o focozinho dela, no início ali. E aí vem a utilização dos extintores, que é para isso que os extintores têm a principal objetivo deles é esse, que é combater o princípio de incêndio. É no momento que está iniciando, você saber pegar o extintor correto, saber utilizar da forma correta. E hoje a sociedade, boa parte dela ainda não tem esse conhecimento. Estamos conversando com o Rubens Constantino Lima, técnico de segurança do trabalho e também bombeiro civil. Siga nosso Instagram, @SST na TV. Você que é de outros estados, você acompanha pelo canal do YouTube Segurança do Trabalho na TV. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Decreto legislativo. Regula matéria de competência exclusiva do Poder Legislativo, sem que haja necessidade de sanção do prefeito da capital. Estamos de volta com o nosso programa Segurança do Trabalho na TV. Todos os sábados aqui no seu canal 39.1 da TV Câmara e canal 23 na NET. Em outros estados, você acompanha o nosso programa pelo canal do YouTube Segurança do Trabalho na TV. Siga nosso Instagram, @SST na TV. E durante todos os programas do mês do abril, né? Estamos aí dentro do Abril Verde, iremos mostrar algumas informações, alguns eventos que faz toda a cobertura do evento do Abril Verde aqui na Paraíba, de João Pessoa a Cajazeiras. Aqui onde o sol nasce primeiro, aqui onde nasceu o Abril Verde e aqui onde tem o primeiro programa de segurança do trabalho em TV aberta. Iremos fazer toda a cobertura durante todo o mês de abril. Voltamos com a nossa conversa com o técnico de segurança do trabalho e bombeiro civil, falando sobre prevenção de combate a incêndios. Rubens, Boate Kiss, ultimamente, né, outros incêndios em apartamentos, a gente vê o que é que traz uma questão, por que ocorre, Rubens, ainda?
Nivaldo, a gente tem muito a questão ainda cultural das pessoas, né? A gente tem alguns pontos que são relevantes quanto a incêndios. Por exemplo, incêndios por exemplo, da Boate Kiss. O que aconteceu, não é? Ali a gente vê, não é, a falta justamente de sinalização dos pontos principais, né? O tipo de material que é utilizado, né, em revestimentos, em paredes, a questão de sinalização de rotas de fuga, há também a questão de até a cor, né, interna dos ambientes também prejudica no caso de um princípio de um incêndio, né? Como foi o exemplo de alguns pontos. Também a gente tem a questão doméstica, que a gente fala muito. Eu posso pegar aqui como um ponto principal de princípio de incêndio, é a eletricidade. A eletricidade é um ponto principal. E o que acontece? Nós construímos nossas casas, construímos nossos apartamentos e todo ele é dimensionado. É dimensionado para quê? Para uma carga de energia, para receber uma certa carga de energia ali. E a gente pega um exemplo básico do dia a dia. Quando a gente tem ali a nossa residência, dentro da própria, pegar um ambiente, a sala, aí você tem uma tomada para o televisor, você tem uma tomada para o ventilador, e ali, a partir dali, você começa a ter e adquirir outros equipamentos. Aí chega um outro equipamento, um som, aí vem mais uma TV, aí vem mais um home theater. E aonde está essa carga de eletricidade? Você só tinha 2 tomadas. E aí você diz, não, mas a tomada eu vou acrescentar. E onde vem um Benjamin, ou um T, como é chamado, né? Uma extensão. Isso. E essa extensão, ela está onde? Está sempre na mesma tomada aqui. Ou seja, você não aumentou o número de tomadas e também não, né, dimensionou novamente aquela fiação. E com isso, aquele fio que foi dimensionado para uma TV, hoje ele está suportando 4, 5 equipamentos. E com isso, né, uma sobrecarga vai aquecendo aquele fio e esse fio ele vem aqui a, né, não suportar essa carga e aí começa um curto. E desse curto inicia um princípio de incêndio. E desse princípio de incêndio, se não foi visualizado, se não foi tomada uma ação de imediato, rapidamente, ali vai se tornar um incêndio. E esse incêndio da sua sala vai passar para o seu apartamento, para a sua residência. E se você morar num prédio, aí vai dimensões ainda muito maiores. Então, assim, a falta de atenção, a falta de informação também da população quanto a essas questões, são fatores que fazem aumentar muito o risco de incêndio. Essa parte de energia. A parte também uma outra, nas cozinhas, né? Onde mora o perigo, né? Onde mora o perigo, onde a gente tem ali um vasosupressão, não é isso? Que é o botijão de gás. E esse botijão de gás, muitas vezes, né, a gente não tem o cuidado adequado. É outro fator também que gera princípios de incêndio. Por exemplo, o botijão veio, você contratou o rapaz da concessionária, ele vem, instala o seu botijão, mas ali devido a uma pressa ou a rapidez dele mesmo e de atender outros, ele vai e ajusta e fica um pequeno vazamento ali. Então esse vazamento ele tem que ser sanado. Aí muitas vezes a gente detecta que esse vazamento ali, né? Aí diz, não, vou buscar aqui um jeitinho brasileiro, né? Vou corrigir com, por exemplo, um sabão, né? Então a pessoa vai e faz ali e, né, acha que está resolvendo. Só que ela umedece aquele sabão, machuca e coloca ali ao redor, que é uma prática cultural ainda, né? E quando ele coloca ali, no momento ele verifica e não há vazamento. Mas aquele sabão ele vai ressecar, ele vai rachar. E essa rachadura dele ali vai voltar ao vazamento. E esse vazamento, a gente sempre fala no GLP, o gás de cozinha, a gente tem um produto que é acrescentado para o odor.
que é o enxofre mercaptana. Para saber que você tá, sente sentindo, ali que está tendo isso. um E vazamento. ele é incômodo mesmo, mesmo. já para provocar. Eu até brinco, né? Se fosse um perfume, né, um cheiro de perfume, ninguém ia se incomodar em resolver o problema, não é? Mas esse enxofre, não é? É o que dá o cheiro. E ao colocar o sabão, ele passa no sabão e termina reduzindo, né, o cheiro do enxofre. E termina a gente tendo um vazamento dentro da residência e não está sentindo mais o cheiro, o odor do enxofre mercaptana. Rubens, eu vi aqui que você trouxe alguns extintores aqui. Fala um pouquinho para a gente. Extintores de incêndio. Nós trouxemos aqui dois exemplos, né? 2 tipos de extintores. Temos mais, né? Mas esses aqui são os 2 mais utilizados no dia a dia, tá? Então, o extintor de incêndio classe A, que é esse aqui no tamanho maior, ele serve para quê? Para combate a incêndio de tipos classe A, ou seja, materiais sólidos, tá? Como, por exemplo, madeira, papel, plástico. Então, nós vamos utilizar esse tipo de extintor. E ele vai, não é, controlar ou apagar esse incêndio de que forma? Através de resfriamento. Porque dentro dele a gente tem água pressurizada, tá? Aí vem, como ele apaga isso? Através, não é, do resfriamento. E esse resfriamento, nós temos um produto lá, que é o combustível, e esse combustível é sólido. Ele, por ser sólido, ele queima na superfície, ele queima na profundidade e ele deixa o resíduo. É o caso da madeira. Se você observar a madeira, né, ele está queimando os gases em cima, ou seja, na superfície. Quando ele está internamente na madeira, também existe o fogo, tá? E quando acaba essa madeira, ele vai deixar ou brasa ou cinza. É o resíduo. Então, eu tenho aí um tipo de material classe A, com essas características. E a água, por resfriamento, né, ela está resfriando aquele incêndio, princípio de incêndio, e está penetrando também. Por isso que a gente fala na superfície e na profundidade. E ele é o mais adequado para esses tipos de incêndio. Certo. Já o classe B e C, que a gente trouxe aqui, que é um extintor de pó químico, certo? Seco. Ele já não serve para essa classe A. Por quê? Porque ele combate através de quê? De abafamento. E quando eu tenho um abafamento, eu estou abafando na superfície. Ele não está penetrando na profundidade. Então, isso traz uma grande diferença. E conhecer, não é, os extintores e saber usar de forma correta. E isso é o que vai fazer a diferença lá no princípio de incêndio, no combate aos 2. E esse aqui, ele tanto serve para a classe B como para a classe C. Tá? Então, esse extintor de pó químico, ele serve para essas 2 classes. E quais as características dessas 2 classes? Como nós já tínhamos visto aqui, o classe A, ele queima na superfície, na profundidade e deixa resíduo. Já o classe B, não é? O fogo de classe B é líquido e combustíveis inflamáveis. Então, se você observar, ele queima onde? Os gases, na superfície. Mas pego como exemplo o álcool. Eu tenho aqui os gases, os vapores, e ele vai queimar aqui. Mas se você passar o fogo e colocar dentro do líquido do álcool, ele vai apagar. Porque ele não queima na profundidade, ele queima só na superfície. E quando esse álcool acabar, que resíduo restou? Nenhum. Então são características diferentes. Ele queima na superfície, não queima na profundidade e não deixa resíduo. Tá? Então esses são classe B. E a classe C? A classe C é mais fácil ainda de identificar, que são equipamentos eletrônicos energizados. Ou seja, o que tem energia, está conectado à energia, é classe C. Tá? E ele também apaga, classe B e classe C. Ok, estamos conversando com o Rubens Constantino de Lima, ele é técnico de segurança do trabalho, técnico em bombeiro civil, consultor técnico e professor. Rubens, muito obrigado pela sua participação. Estamos chegando ao final do programa.
Deixa uma mensagem aí para todos os telespectadores aí sobre a cultura prevencionista. Nivaldo, a cultura prevencionista hoje a gente tem, como sempre, né? Você já me conhece há vários anos, né? Isso. E o que é que vem? Nós temos uma grande dificuldade, mas eu sempre deixo a seguinte mensagem. Se nós olharmos para frente, nós vemos que tem muito a se fazer. Mas se olharmos para trás, vemos que já fizemos muito. Então, a mensagem que deixo é que todos os técnicos de segurança, todos os engenheiros, médicos do trabalho, enfermeiros do trabalho, técnicos de enfermagem, todos os envolvidos na área de prevenção, é que sempre lute pelas melhores condições no ambiente de trabalho. Nunca se entregue, nunca desista, tá? É isso aí. Obrigado, Rubens, pela sua participação. E você de outros estados, acompanhe o Segurança do Trabalho na TV no canal do YouTube. Siga nosso Instagram, @SST na TV. Durante todo o mês de abril, teremos cobertura completa da programação do Abril Verde na Paraíba. Aqui onde o sol nasce primeiro, aqui onde nasceu o Abril Verde e onde tem o primeiro programa de segurança do trabalho em TV aberta do país. Deixo uma mensagem a todos que estão em casa. Muito obrigado, bom final de semana e fiquem com Deus. Até o próximo nosso encontro.